Olá, pessoal. Bom, hoje a gente vai iniciar o conteúdo do terceiro bimestre, tá bom? Lá no primeiro bimestre e no segundo bimestre, a gente viu sobre divisões e organizações na biologia, né? As classificações de grupos, nomenclatura, como que a gente escreve nome científico, né? O nome científico de algumas espécies, o reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família e gênero, que a gente até canta uma musiquinha. E no segundo bimestre a gente viu sobre as plantas, né? Sobre botânica. Briófita, pteridófita, angiosperma, gimnosperma, né? Sementes, frutos, folhas. Agora, no terceiro bimestre, a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai falar sobre os animais. Lembra que lá no início do ano eu disse para vocês, né, que tudo na biologia a gente divide para facilitar o nosso estudo, né? Então, a gente estava estudando o reino plante, o reino das plantas no segundo bimestre, certo? Agora, a gente vai estudar o reino animalia, o reino dos animais, tá? E eu vou começar pelos invertebrados, que a gente divide os animais em vertebrados e invertebrados, tá? Então a gente vai começar do menos complexo para o mais complexo. Como o próprio nome diz, vertebrado vem de vértebras. Então os animais vertebrados, eles possuem vértebras, crânio. Os invertebrados não, tá? Invertebrados não possuem crânio, não possuem vértebras, tá bom? O primeiro animal que eu vou falar para vocês é sobre a esponja do mar. A esponja do mar, ela pertence a um filo. Lembra do reficofage? Reino, filo. Então, a gente vai falar do filo da esponja, tá? Filo dos poríferos, tá bom? Então, quando eu falo porífero, esse nome é o nome de um filo, tá bom? Que está dentro do reino animalia, reino dos animais, certo? Bom, o que é a esponja do mar? A gente tem o desenho do Bob Esponja, certo? Só que o desenho, ele acaba fazendo uma crítica a isso, né? Ele fala sobre a vida no mar, né? Sobre lixo. Tem lá o Patrick, né? Que são outros animais do mar. A esponja do mar, ela não é como o Bob Esponja, tá? O Bob Esponja, na verdade, ele é uma esponja sintética, daquela amarelinha que a gente compra no supermercado para lavar o prato, tá? A esponja do mar, ela é parecida com a esponja sintética, sim. Ela tem os furinhos, né, daquela forma. Só que ela não é quadrada daquele jeito, né? Então, para início, esponjas do mar são animais inofensivos, tá? Eles são sésseis, ou seja, são animais que ficam grudados no substrato, que ficam grudados no solo. Eles são fixos, tá? Eles não saem nadando por aí igual um peixe, por exemplo. Eles são fixos. Então, por isso tem muita gente que confunde com planta, né? Acha que a esponja é uma planta, mas ele é um animal. Existem de vários tamanhos, de várias cores, tá? E eles são animais filtradores. Quem aqui já teve a oportunidade de ver uma vela de filtro de barro? Ela é cheia de furinho, né? Ela é branca de um tamanho assim e cheia de furinho. Ela serve para filtrar a água que a gente vai tomar. A esponja do mar é dessa forma. Ela tem um monte de buraquinho em volta dela e ela fica grudada ali no chão, no substrato, né? Lá do mar. E a água vai passando por esses buraquinhos, por esses poros. Esses buracos a gente chama de poros, tá? E ela se alimenta de restos. Os restinhos de peixe, de animais, de plantas que tem ali na água vai passar por esses poros e ela vai filtrar. Ela não tem nenhum membro e nenhum órgão definido, como por exemplo cabeça, pé, ela não tem nada disso, ela não tem intestino, não tem estômago. A digestão dela é intracelular, ou seja, a digestão dessas pequenas partículas que vêm com a água, elas são digeridas dentro das células da esponja. Lembra lá no primeiro ano que eu disse para vocês que todo ser vivo ele é composto por células. Então a esponja não é diferente porque ela é um ser vivo. Então a alimentação dela é feita dentro dessas células, tá bom? A esponja do mar, muita gente pergunta assim, para que serve esse animal então?
Imagina se a gente não tivesse esse filtro no mar. Ia ficar um monte de resto ali dentro, né? Já basta o ser humano jogando lixo e poluindo as águas, a gente ainda teria um monte de resto de animais e de plantas aquáticas ali. Então, a esponja do mar, ela é essencial para o ecossistema, tá? Porque ela vai filtrar, ela vai capturar os restos de alimentos que tem ali, acaba fazendo uma limpeza naquele local, tá bom? Ela é dividida em algumas partes, tá? Ela se fixa lá, né, no substrato, e essas partes são o seguinte: os poros, que são os furinhos que a gente tem em volta dela, né, para a água entrar. O ósculo. O ósculo é um buraco que fica na parte de cima. Então, eu tenho a esponja, né, ela tá fixa lá no substrato. Nessa parte de cima, ela tem uma abertura. Todas as esponjas têm uma abertura. A água vai entrar pelos poros, que são os buraquinhos que tem aqui, e vai sair pelo ósculo, tá? Não é uma boca, gente, a gente chama de ósculo, que é essa abertura que tem em cima, tá bom? Existem algumas células, né, para que ela possa se manter ali naquele substrato, porque ela possa se manter firme, que ela possa ter aquela estrutura. Então, as células que a gente tem são as células da epiderme, as espículas e os coanócitos. Os coanócitos são flagelados, são células que possuem um flagelo. Então, ele vai ficar do lado de dentro da esponja, porque a esponja ela é oca, certo? Ela é um tubo. Então, lá dentro dela, na parte de dentro, vai ter os coanócitos. Esses coanócitos têm flagelos. Os flagelos vão fazer a captura do alimento quando a água entrar. Eles vão ficar ali batendo na água. Então, ajuda na captura das partículas de alimento para esponja. As espículas, elas se parecem com espinhos e elas servem para formação e moldura da esponja, para o formato da esponja, tá? E tem vários tipos de espículas. Algumas são compridinhas, outras parecem uma estrelinha, né? Então, ela serve mesmo só para proteção da esponja e para estrutura, para ela manter firme. A célula da epiderme é a célula que fica do lado de fora, tá bom? Como eu disse, a esponja ela é oca, né? Então, eu tenho uma esponja aqui. Então, aqui dentro dela, esse buraco que tem aqui em cima, eu vou chamar de ósculo, certo? Só que essa parte de dentro, aqui, eu vou chamar de átrio, tá? Ou seja, o átrio é onde acontece toda a movimentação da água. A água entra, circula dentro da esponja e sai pelo ósculo, tá bom? A gente pode chamar também de espongiocélio, tá? O átrio, que é essa parte de dentro da esponja onde acontece a movimentação da água. A gente tem também o amebócito, que é uma célula que vai ajudar na digestão. E em relação à esponja, gente, ela é muito simples. Ela não tem nada. Como eu disse, ela não tem pé, não tem cabeça, não tem órgãos. E ela é dividida simplesmente assim, tá? A reprodução dela é por brotamento, ou seja, ela cria um broto, né? Esse broto se desfaz, cai no substrato e vai nascer um novo ser. Então, a esponja é um dos animais mais simples que a gente tem, tá bom? Depois a gente vai falar de quinidários, plateumintos, eumintos, artrópodes, tá? Aves, peixes, que serão mais complexos e que já têm órgãos bem definidos, né? Já tem digestão, circulação, coração, sangue, né? E aí mais pra frente a gente vai ver. Então a gente vai começar pelo basicão, tá? A esponja. Lembrem do Bob Esponja, tá bom?